a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Senhor Jesus, que neste dia a tua palavra possa trazer para nós a alegria, que a tua presença, a tua bênção, a tua voz multiplique em nosso coração o pão da vida, o pão da esperança, e nos ajude neste caminho de salvação. Amém. Que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Acalmemos o nosso coração para escutar esta palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dá-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual a palavra que fica mais forte dentro do nosso coração hoje? Qual a palavra que ressoa? Qual a palavra que nós queremos repetir, até que ela nos fale profundamente? Se preciso, escute depois de novo este áudio ou releia o texto bíblico. Para mim, me chama a atenção a palavra multiplicar. Me chama a atenção essa palavra partilhar. Me chama a atenção a palavra que me fala de bênção de Deus. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Hoje, o que fica forte é isto: distribuir, multiplicar, que aqui no texto de Mateus encontra o mesmo sentido. Aquela multidão que estava faminta encontra em Jesus, Filho de Deus, pão vivo descido do céu, o pão que alimenta os seus corações. Assim como hoje, do coração compassivo de Cristo, nos vem o pão
que também distribuído por sua igreja, alimenta o mundo, alimenta esta multidão que tem fome. Então hoje, gostaria de lembrar o papel da igreja, que dividida em pequenos grupos, mundo afora, tem essa grande responsabilidade de fazer multiplicar o pão da vida, o pão da palavra. E os discípulos, os apóstolos, têm a missão de dividir, compartilhar este pão. Este pão que poderia ser guardado ou egoisticamente protegido para um pequeno grupo, e aí vem o nosso pecado, mas que Jesus fez com que se transformasse em bênção. Aqueles mesmos 5 pães, aqueles mesmos pães e aqueles mesmos peixes que ele abençoou. Ele só disse: trazei-os aqui. 5 pães e 2 peixes. Olhou para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu a seus discípulos. Assim como a gente diz na oração eucarística na missa. Do mesmo modo, aqui vemos uma alusão muito profunda àquele gesto, aquilo que aconteceu com a Eucaristia no mundo de hoje. E todos ficaram saciados. Quando a igreja compartilha o pão, a Eucaristia mata a fome. Tanto o pão que é feito caridade, como o pão que é a Eucaristia. Ele se transforma em bênção para as pessoas. Isso me faz lembrar do Papa Francisco, quando dizia: do pouco, Deus providencia o muito. E ele vai chamar a atenção que as comunidades, os pequenos grupos sentados, ajudaram a multiplicar os pães e os peixes que não se acabavam. Por quê? Porque partilharam. Porque poderia haver muitos pães nas mãos de um só. Sem a partilha, não há multiplicação. O Papa Bento XVI dizia: o milagre consiste na partilha fraterna de poucos pães, que, confiados ao poder de Deus, não só são suficientes para todos, mas sobra. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que confiamos ao poder de Deus é multiplicado, sobra. É multiplicado. Tudo que confiamos ao poder de Deus. A nossa pequenez, os nossos limites, a nossa vida, sobra. Nós hoje somos como esta multidão, porém organizadas em igrejas. Quando estamos em multidão, somos uma massa sem identidade. Quando estamos em grupo, somos igreja. Por isso hoje peçamos ao Senhor que Ele continue a providenciar que em nossa pobreza e pequenez nada nos falte. Que o pão se multiplique, que a caridade aconteça e que o poder de Deus se manifeste. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus esta graça neste dia, de que esta Eucaristia, mesmo que virtual, nos dias de hoje, para muitas pessoas, ela continue fazendo crescer em nós a confiança em Deus. Amém. E que tal hoje a gente compartilhar também esta palavra? Se você compartilha para 3, você está fazendo o mesmo que aqueles discípulos fizeram.
não guardando para você, mas compartilhando para tantas pessoas que têm muita fome nos dias de hoje. Este é o sonho de Deus. Compartilhemos. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. Tua voz suave ressoa em mim, uma nova vida, amor sem fim, terra e céu unidos, comunhão, seguindo teus passos a missão, paraíso em terra construir, num só coração amar e servir, sempre passo a passo peregrinar, e tua vida, amado, aos poucos minha vida ganhará. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida e amor. E quando eu escuto tua voz que chama, eu digo sim. Eis-me aqui, Senhor, aonde mais iria? Só tu tens palavra de vida